Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235. Temos também o chat da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição, que é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado federal Roberto Santiago. Prazer tê-lo aqui, Roberto. Ô, Zé Copel, o prazer é todo meu. Quero saudar aqui o nosso secretário de Transporte, deputado, amigo, companheiro, Duarte Nogueira. Quero saudar o Hermínio, que é o nosso consultor, né, da área de prestação de serviços. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Roberto está sem mandato atualmente, você é filiado ao PSD. Estamos no PSD e estamos na segunda suplência do partido, aguardando aí algumas articulações com a possibilidade do ano que vem estarmos reassumindo a nossa cadeira. Também conosco o consultor empresarial e institucional Hermínio Lima Neto. Prazer tê-lo aqui, Hermínio. Prazer é meu, Zé Copé. Boa tarde a todos. Companheiro Roberto Santiago, né? Um deputado de muita luta lá no Congresso Nacional. Eu sou testemunha viva disso. Então, o deputado Duarte Nogueira também, um outro lutador, hoje é secretário aqui em São Paulo. E, para mim, é um prazer muito grande compartilhar esta mesa com os senhores. Deputado Duarte Nogueira, prazer tê-lo aqui, deputado. O prazer é meu, Zancopé. Quero cumprimentar os telespectadores, internautas, ouvintes e saudar o deputado Roberto Santiago, meu colega por 2 legislaturas na Câmara Federal, e cumprimentar também o Hermínio Lima Neto, que é consultor da área de terceirização e que, representando o setor empresarial, já teve conosco várias ações e várias discussões sobre projetos que tramitam e que são discutidos e votados no Congresso Nacional. Uma alegria poder estar aqui no dia de hoje, falar um pouco sobre os temas que o programa vai apresentar. Você é filiado ao PSDB? Isso, sou filiado ao PSDB, inclusive presidente estadual do partido aqui no estado de São Paulo. E atualmente secretário de Transportes, é esse nome todo aqui, Logística, Isso, Transportes? Tal. O nome da secretaria é Secretaria de Logística e Transportes do estado de São Paulo, que responde aí pela área aeroviária, hidroviária, portuária, no caso do Porto São Sebastião, e as nossas rodovias, né? As rodovias geridas tanto pelo DR e os empreendimentos que também são feitos pela logística era DERS. Só pelas rodovias, não era? A abrangência era só em termos... que o conceito de logística ele foi incorporado na secretaria porque, na verdade, envolve a interligação dos vários modais, não só a rodovia, mas a ferrovia, a hidrovia, a aerovia, dutovia. Só para quem nos acompanha ter uma ideia, o Estado de São Paulo, anualmente, movimenta alguma coisa na ordem de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de cargas das mais diferentes naturezas, seja de dentro do Estado, para fora do Estado ou para dentro do Estado. Então, você imagina a complexidade, né, de fazer essas coisas de maneira eficiente, sustentável, reduzindo pressões no meio ambiente e assim por diante. Essa produção toda, é um desafio enorme. É um desafio muito mesmo, grande. Né? E a nossa malha aqui no estado de São Paulo é a melhor do país, sem dúvida nenhuma. Né? Quando você chega nas federais aqui, é que você sente problema. Pra você ter uma ideia, a diferença é grande. O paulista, né, o cidadão do estado de São Paulo, ele tem hoje alguma coisa na ordem de 150 quilômetros de rodovias pavimentadas para cada quilômetro quadrado de território do estado. O Brasil, a média é 23. Nossa. Nós estamos acima, inclusive, de muitos outros países, e, obviamente, superados. E a federal aqui? Nós temos poucas, mas temos... Nós temos 1.085 quilômetros de rodovias federais, basicamente 4 grandes eixos. A Dutra, a Fernão Dias, a Regis Bittencourt e a Transbrasiliana, que começa lá em cima, em Icém, vem cortando o estado e sai ali em Ourinhos, a BR-153. Ninguém se lembra que ela... É verdade. Até porque São Paulo é um estado que tem, só de rodovias estaduais, 22.500 quilômetros. E 130 mil quilômetros em estradas de terra, que são as estradas municipais. E de boas rodovias, né? Mais de 80% ótimo e bom, apenas 4% Mas quem anda o estado sabe o que em situações que nós haveremos de buscar para melhorar.
Duarte Nogueira, eu não posso deixar passar o momento, e acho interessante isso. O Roberto Santiago, quando a gente conversou com ele, ele hoje é suplente de deputado. Por que um deputado, né, com reconhecida carreira política, quantas eleições? Quantos mandatos, não eleições? Você. Eu tenho 3 mandatos de deputado estadual e estou no meu 3º mandato de deputado federal licenciado, mas já disputei 10 eleições. Mas são 6 eleições 6 eleições vitoriosas. Como é que um candidato vitorioso como você se afasta do parlamento para que com todo o respeito, né, a vontade dele é estar lá entre os parlamentares. Esse é o desejo de quem disputa uma eleição. Aí você ganha e sai. Bom, na verdade é uma decisão sempre muito difícil. Sim. Sobretudo porque quando você recebe um convite do governador do estado para assumir uma pasta na sua equipe, você considera que ali há um enorme desafio, uma expectativa da população no resultado do seu trabalho. E eu já tive a oportunidade de ser secretário de Estado 2 outras vezes. Fui secretário de Habitação do governador Mário Covas, 95 e 96, e fui secretário de Agricultura também do governador Alckmin em 2003 e 2006. Sempre fui o mais votado deputado na minha cidade e na minha região, né? Então, eu me sinto um deputado distrital. Então, seja no exercício do mandato ou afastado para cumprir uma função executiva, nesse caso pela 3ª vez na Secretaria de Transporte, eu sempre tive a consideração e o respeito do meu eleitor, porque ele sabe que tanto no parlamento ou mesmo no executivo, eu vou estar lá honrando os votos que eu recebi. Então, num primeiro momento, a gente até se assusta achando que o eleitor não vai compreender isso. Pelo contrário, ele acha que ter o deputado dele numa posição de destaque executivo é mais uma consideração que ele possivelmente tenha feito uma boa escolha. É o que eu estou procurando fazer um bom trabalho. Reconhece que é um trabalho de equipe. De São Paulo. Não, é um trabalho de equipe. O governador se elege numa chapa, né, numa coligação, muitas vezes, onde você tem alguns parlamentares que têm a vocação, têm a vontade, têm a condição, né, de estar ajudando dentro do Poder Executivo, né? No caso do deputado Nogueira, com certeza absoluta. A experiência já mostrou isso ao longo do tempo, a participação dele no governo. E também os suplentes que assumem no lugar do deputado Nogueira e outros deputados que assumiram secretarias aqui no Estado e em outros estados também, têm todas as condições de estar representando o nosso Estado, de estar trabalhando pelas propostas que o governador, no caso o PSDB, tem para tocar no Congresso Nacional. Portanto, não altera muito. Eu acho que é isso, é essa visão. No nosso caso, eu sou um parlamentar nato, eu adoro aquilo, eu sou apaixonado pelo parlamento. Eu acho que as mudanças que o Brasil precisa construir, vai construir, só tem um caminho, só tem uma passagem, né? É o parlamento. Né? Veja aí a nossa briga, mesmo estando na suplência, a gente está participando ativamente, ajudando os companheiros, conversando, visitando o parlamento na questão da reforma política, né, que por enquanto ainda não aconteceu nada. Né? Então, são vocações não distintas, mas são momentos de oportunidades onde os prefeitos, os governadores, o próprio presidente da República reconhece a importância daquele companheiro, reconhece que pode contribuir para o seu Estado e chama para cumprir mais uma missão. Na verdade, quando você perguntou para o Nogueira o nome da secretaria aqui, que é extenso, por conta... E você viu que ele está craque, né? Ele já disse tudo que faz, por que faz, como é que faz. Deve ter pouco serviço esse homem. Né? Quer dizer, traz para isso porque reconheceu o que fez lá atrás e está no lugar certo agora, porque nós precisamos escoar a nossa produção aqui, fazer crescer mais ainda o nosso Estado. Não, e o mais importante que eu acho nessa função, de assumir essa função, que você está próximo do eleitor, né? Quer dizer, o eleitor ele vive no município, vive no Estado, né? Ele não vive em Brasília. Claro. Então, é uma oportunidade para você demonstrar essa sua capacidade política de ajudar a população. Eu acho que é uma oportunidade que você está tendo e espero que Deus te ilumine bastante para que você... Aliás, São Paulo tem muitos problemas e a tua área, aliás, é uma área complexa, né, e complicada. Obrigado. Deixa eu aproveitar o momento de 2 deputados aqui, também um consultor empresarial
em terceirização, o famoso projeto de lei 4.330/04, que trata das regras de terceirização, teve os trabalhos encerrados na Câmara dos Deputados, está em tramitação no Senado. Entre as principais mudanças, a autorização de terceirização de qualquer atividade, não se restringindo mais à atividade meio. Além disso, a empresa contratante poderá estender os benefícios dos seus empregados diretos aos terceiros. Olha, é um texto muito bem elaborado e eu fico lendo e fico raciocinando. Nada. É bonito, né? É bonito. Pode estender, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Se bem que o Hermínio é especialista nessa área, eu posso começar com ele? O Roberto é muito mais. O Roberto eu fui o relator. O relator. Sim, eu fui o relator. Aliás, o relatório dele é um relatório que foi feito na comissão especial. Um grande relatório. O presidente da Casa criou uma comissão especial, porque esse é um tema que estava parado no Congresso há mais de 20 anos. Mas já existe. Na prática já existe. Não, claro, não. A regulação. Não estou falando do projeto. Ah, sim. Parece que copiaram o que já existe. Né? Não, a atividade já existe há séculos. O sindicato que representa esses trabalhadores aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, tem 55 anos. O sindicato. O do Rio tem 60. Não é? Então, isso é uma atividade que, como ela não tinha regulação, não é? A cada dia que passa, você deixa na mão do judiciário, o judiciário acaba transferindo a responsabilidade daqueles problemas que ocorrem na relação capital-trabalho. Não é? Então, os contratos, eles não tinham a firmeza jurídica necessária para um país em desenvolvimento como é o nosso, não é? Como tem no resto do mundo. Muito bem. Então, criou a comissão especial, criamos a legislação, fizemos o nosso relatório, né, aprovamos na comissão, aliás, que eu era inclusive o presidente da comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e depois foi para a CCJ, onde começou agora esse ano que deu essa celeuma toda, porque o projeto veio para a pauta, o presidente disse que ia votar, então colocou e está aí em debate. A sociedade acabou se envolvendo, em certa medida, nisso. Né? A grande dúvida que se coloca hoje, regular a terceirização é fantástico, porque você está dando garantias aos trabalhadores, né? O projeto é muito claro nesse sentido, você está dando garantia às empresas que contratam e você está dando uma saneada, entre aspas, no mercado. Por quê? Para você montar uma empresa de prestação de serviço, até o dia que essa lei for sancionada pela Presidente da República, você tem aí uma salinha, uma loja, um telefone, e você virou um empresário do setor, e tem empresários desses que daqui a pouco tem 100, 200, 300 empregados, e sai dando calote em todo mundo, e todo mundo pagando essa conta. Né? Porque quem contratou também vai pagar essa conta. Muito bem, isso regula essa coisa. Né? Quando eu fui para lá para tratar desse assunto, era para resolver o problema de 12 milhões de pessoas que estão envolvidas hoje com a terceirização. Qual é o grande debate? O grande debate é atividade meio e atividade fim, de cada empresa que contrata. Se você for fazer uma análise, vou dizer assim, olha, o que é atividade meio e o que é atividade fim de uma montadora de carros? Você vai dizer, produzir o carro, tá? A atividade fim é produzir o carro, mas em que parte do carro? Ele pronto? Ele pronto, mas ele está lá pronto. E colocar o pneu pode? Colocar a maçaneta pode? Colocar o vidro pode? Isso é uma discussão que não tem fim. O que é atividade fim de um supermercado, de uma padaria, de um hospital, enfim. É evidente que é atender o seu cliente. Mas o que vai construindo para chegar na atividade fim, o que é essa mão de obra? O que pode ser terceirizado ou não pode? Bom, então esse grande debate está colocado, já foi uma grande discussão na Câmara, agora está no Senado, o presidente Renan tem uma visão distinta do presidente Eduardo Cunha, eu acho que vai ter que conversar melhor, não é? Porque o que nós não podemos permitir também, né? É você criar qualquer tipo de fragilidade na relação capital-trabalho, né? Se você vai contratar um trabalhador para você precarizar, para você reduzir salário, reduzir benefícios, é ruim para o trabalhador, é ruim para a economia do país, é ruim para a sociedade. A única coisa que nós estamos tendo que debater e ajustar os parafusos é essa questão da atividade fim e atividade meio. Porque no restante, todo mundo concorda e o projeto está bem elaborado. Antes que eu ouça, Nef Tales, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado Roberto Santiago, meu amigo, também deputado federal Duarte Nogueira, empresário Hermínio Lima. É um prazer estar aqui novamente, Zé Copé. Terceirização, Hermínio. Bom, o Roberto fez um resumo já, né, do projeto. Aliás, ele trabalhou muito bem nesse projeto. Era um momento difícil, não é, de compor. Era um momento que a
as centrais estavam participando efetivamente lá dentro do Congresso, não é? Eu participei de várias reuniões e vi a dificuldade de compor isso. O que eu acho é o seguinte, eu acho que o tema terceirização, ele tomou uma grandiosidade que não é, na verdade. Não é? A terceirização nada mais é do que parceria entre empresas, não é? Legalmente, perfeitamente constituídas, e que faz uma parceria para melhorar o produto, para colocar o produto melhor no mercado. Essas empresas, todas elas, seguem as mesmas leis, a mesma CLT. Mas eu não sei se isso virou uma bandeira, eu acredito que sim, virou uma bandeira política e acabou tomando uma dimensão acima do normal. Não há, na minha visão, não há necessidade nenhuma de chegar a esse patamar. E isso acabou contaminando a discussão. Não é? Hoje, você vê pessoas da mais alta importância, né, intelectual do Brasil, juízes, uma entidade, Ana Matra, promotores públicos, não é? Muita gente importante que acaba caindo, repetindo um mantra. Simplesmente repetindo um mantra porque alguém disse, que a centrais disse que precariza. E ele repete o mantra e ele não consegue debater a essência do projeto. Quando você pergunta se ele leu o projeto, ele não leu o projeto. É isso mesmo. E aí ele fica repetindo o mantra. Não leu o projeto. Não leu o projeto. Eu cansei de falar isso. O Roberto cansou. Não lê, e aí fica. Agora mesmo, ontem no Estadão, tinha um juiz falando, não, porque isso precariza e tal, e não entra no projeto. Eu participei dos debates, o primeiro debate teve lá no Senado, naquela sessão, não é, temática, e o Ministério Público foi lá e falou toda a história do trabalho no mundo, no Brasil, e não falou do projeto. Quer dizer, então, como você vai conseguir debater? Essa estratégia, não é, de você fugir do debate e ficar batendo no mantra é uma estratégia que prejudica demais a essência. Então, se você ler o projeto, você vai ver que é simples. O projeto, além dele manter os direitos dos trabalhadores, amplia. Dá mais segurança a todos. Aliás, eu, como representante, principalmente das empresas de serviços, quem mais cedeu, e o deputado Roberto Santiago Santos, foram as empresas de serviços. Hoje, as boas empresas são que estão sendo mais penalizadas por esse projeto, mas que abriu mão disso em prol de uma regulamentação maior. Então, a terceirização, primeiro, foi algo que deram a dimensão que não havia essa necessidade, é uma parceria ideológica, e ela é importante, como o Roberto falou, são 12 milhões de trabalhadores que já existem. Então não adianta vir com um discurso, porque a terceirização jamais vai recuar. Isso acontece no mundo inteiro, não é? E o mundo hoje depende da terceirização dos grandes cientistas. Cientistas hoje americanos, russos, alemães, eles são terceirizados para outros países na África. E quem que traz isso? É como se fosse um agenciador de emprego. Eu vou arrumar uma oportunidade lá na África e vou levar você, cientista, para ajudar aquele povo, e você vai ganhar dinheiro e aquele povo... Hermínio, os advogados, dentistas, médicos, enfermeiros, são todos terceirizados desde quando começou essa profissão. Eles prestam serviços para alguém. Ora, meu Deus do céu. Não, sabe o que eu li esses dias? Que a CUT está fazendo um processo de contratação, de terceirização da área de comunicação dela do jornalista. Existe. Jornalista terceirizado existe há muito tempo. Nossa! Há muito tempo. O nosso problema também Sancopé, desculpa, é a questão de você, do PJ. Sim, né? sim. Tem várias grandes empresas de comunicação do Brasil, né, especial o Plim Plim, esse povo forçou, inclusive, a emenda número 9 lá, que nós tivemos que derrubar, por conta de pejotizar tudo. Né? O sujeito não é mais contratado, os artistas não são mais contratados, jornalistas, é tudo PJ, isso é muito perigoso também. Conheço. Você é PJ, né, Sancopé? Deixa eu aproveitar o Duarte Nogueira aqui, tem algumas mensagens que estão chegando aqui, uma delas vem de Londres, é o Marcelo Valzi, ele diz que é de São Paulo, mas está em Londres há 2 anos e pergunta ao secretário, teremos a condição de usar o transporte, o Rio Tietê, transporte pelo Rio Tietê. Aqui em Londres temos o transporte pelo Rio Tâmisa, que ajuda bastante. Marcelo Valls, ele está em Londres, mas é de São Paulo, secretário. Bom,
Marcelo, né? Marcelo Valzi. Bom, Marcelo, a gente já usa aqui a hidrovia Tietê-Paraná. Ela tem uma extensão de 2.400 quilômetros no seu traçado aí, hidrográfico. E nós estamos com a hidrovia paralisada desde maio do ano passado, portanto, há mais de um ano, por questões de calado, ou seja, o regime de chuvas e o represamento de água nas cabeceiras das usinas hidrelétricas montante fez com que nós não tivéssemos, portanto, o nível, né, mínimo necessário, que é de 2,30 metros entre o fundo do rio e a lâmina d'água, para você poder navegar e empurrar as barcaças para fazer o transporte de grãos, de minério, de cana-de-açúcar, de produtos industriais, etc. Então, nós estamos paralisados, mas a ideia é, assim que a gente puder retomar a hidrovia, fazer o uso mais aperfeiçoado, melhorando a questão dos pilares, das pontes, alargando, construindo eclusas, mesmo aqui na capital, no Rio Tietê, aqui na Penha, nós estamos construindo a barragem da Penha, como já foi entregue pelo governador Geraldo Alckmin, ano retrasado, a barragem ali do Cebolão. Então, todo esse esforço que vem sendo feito no sentido de a gente aproveitar esse modal, que é um modal que tem um custo de tonelada transportada por investimento feito bastante baixo, e que deve ser integrada. Claro que a hidrovia tem suas limitantes, porque ela só pode passar onde o rio está, né? Diferente das rodovias e das ferrovias, que você pode desviar e fazer o traçado. O rio você tem que aproveitar ele do jeito que ele é. Mas algumas intervenções você pode Mas utilizar. eu acho que ele perguntou ali, eu também fico agora, também o Roberto Santiago também te pergunta, a minha curiosidade, ele respondeu o Rio corretamente. Tietê, aqui em São Paulo, Eu acho que nem a existe área um do... projeto para que isso possa nem a área transportar do Duarte. passageiros? Deixa eu complementar, Sim. deixa eu complementar para o secretário. Pois não. Essa questão da poluição, despoluição, né, do Rio Tietê, que há quantos e quantos anos o Estado está investindo, se está investindo, fala-se em capital japonês e tal. Como é que está essa situação? Bom, é um investimento que vem sendo feito há décadas, né? Quero crer, acho que há 30 anos ou alguma coisa na ordem desse tempo. Agora você tem obrigações ambientais que precisam ser cumpridas, mas ainda há uma enorme dificuldade de você conter o esgoto clandestino, a falta de conscientização ambiental das pessoas para não jogar o lixo no rio. A gente joga sofá, joga bicho morto, né? É uma coisa deplorável. Então, há que ter um aspecto também de construção de uma cidadania mais lúcida, mais responsável, e isso é um trabalho permanente. Eu acho que nós estamos avançando, né? Mas tem um projeto. Tem um projeto, inclusive, Mas acho que nem manejo, é da sua área, de não é? manejo adequado. A hidrovia é da nossa área também. Não, mas quando o que o Roberto Não, se referiu, e eu da imagino que Secretaria seja de isso, Recursos Hídricos. quando se fala no Tamisa, Desapoluição, né? vê o Tamisa dentro de Londres, né? Que era uma coisa e hoje é extremamente saudável. Sim. E o Rio Tietê é o que era o Tamisa há 30, Não, 40 já anos. melhorou bastante. Já, 40 anos, também. mais de 100 anos. Não, o Tamisa, porque de 30 anos para cá ele foi totalmente recuperado. Melhorou. Né? Ele foi totalmente recuperado, mas acho que nem é a tua área. Não, é a Secretaria de cidade, Recursos Hídricos, assim. né? A parte Mas vai do transportar a DAE. gente com ele aqui. Não, sim, Mas a não ideia é esse do o Roberto é o aspecto. transporte de passageiros pelo Rio Tietê. Mas vamos chegar lá, se Deus Vamos quiser. chegar lá. Hermínio, a terceirização poderá enfraquecer o poder político e financeiro dos sindicatos? Pergunta Naldo Gomes da Lapa. Esse é outro mito. Na minha visão, não. Os sindicatos eles têm que se preparar para uma nova etapa da vida, né? O Roberto é até mais especialista nisso, mas eu acho que o que os sindicatos, independente se é da contratante ou do contratado, é se preparar para representar bem o terceirizado. Porque o que está acontecendo hoje, existe muito discurso de defesa do trabalhador terceirizado, mas jamais esses que estão criticando fizeram alguma coisa em benefício, em prol deles. Né? E hoje, se você analisar bem, o que eles querem é ver esses 12 milhões de trabalhadores na rua, porque eles não têm projeto para ajudá-los. Não existe um projeto de quem critica a regulamentação da terceirização para ajudar os trabalhadores terceirizados. Ao contrário, dizem que o trabalhador terceirizado é ruim, né, e que tem que ser substituído. Por quem e como? Não é? Então, a verdade é, eu acho que... A pergunta não tem resposta. É. Por quem e como não tem resposta. Não tem, porque então fica... Agora, eu acho que os sindicatos têm toda a condição
de readquirir essa força, é uma questão política deles. Não, na verdade, o projeto já estabelece isso. Sim, sim. O projeto diz. Que ninguém leu que, o projeto. eu estou dizendo, ninguém leu esse trem. Ninguém leu. Ninguém leu. É um O trabalho projeto danado, garante isso, que as convenções, os acordos coletivos das contratantes, quando não for atividade meio, quem representa é o sindicato que já está representando hoje. A atividade econômica, nós deixamos isso muito claro. Quando você criar uma empresa de prestação de serviços hoje, você vai ter que dizer, porque acabou o genérico. Hoje você não pode criar uma empresa de prestação de serviços com 30, 50, 100 coisas que você vai fazer. Não. Você tem que ser uma empresa especializada. E quando você criar uma empresa especializada em qualquer ramo de atividade, você vai ter que dizer qual é a sua atividade econômica. A partir do momento que você coloca a sua atividade econômica, você criou um vínculo até com a contratante. Se você for um prestador de serviço da metalúrgica, você criou uma empresa especializada em metalurgia, você está vinculado à indústria metalúrgica. A convenção coletiva é a mesma, o sindicato patronal não é mais o sindicato patronal dos terceirizados, não é? Porque a atividade meio é que tem o sindicato patronal dos terceirizados, não é? Que é a pessoa de limpeza, portaria, vigilância, enfim. Agora não, é atividade exclusiva e especializada, portanto, a empresa vai ter compatibilidade com a atividade econômica de quem contrata. Então, é o mesmo sindicato que representa. E o Roberto, a empresa prestadora de serviço hoje tem que ter um objeto único. Perfeito. Então, ela é uma A partir da lei, né? daquele- A partir da lei. A proposta é isso. Neftales, Reginaldo da Vila Galvão, em Guarulhos, por que o senhor se posiciona contra a emancipação de Cumbica, já que o governo municipal de Guarulhos e o governo do estado não dão a atenção que a nossa Cumbica precisa, diz o Reginaldo da Vila Galvão? Eu sou contra, porque Guarulhos tem um grande potencial, Reginaldo, para crescer e o grande coração da nossa cidade está em Cumbica. As nossas indústrias, o crescimento, realmente, ela não está sendo vista normalmente dessa forma pelos nossos atuais administradores. Talvez seja essa realmente a sua reclamação. Eu vejo realmente dessa forma que você vê também, Guarulhos está abandonada nessa região. Você vê que existe muito roubo de cargas, muitos problemas de saneamento básico, de segurança, mas isso se deve à administração atual. Não aqui estou para criticar ou fazer política, mas esse é o reflexo que rebate perante a população como você. Só um registro do Sérgio Alves, só vejo retrocesso com esse projeto. Cada vez mais o trabalhador está sendo massacrado e os patrões passando por cima da CLT. Sou terceirizado, recebo menos. Isso quando eu recebo. Muito trabalho e pouco salário. É isso que vejo, diz o Sérgio Alves. Acho que é de encontro que o Roberto se referiu e também ao Hermínio, né? Que é para regularizar. Você, Sérgio, você está Sérgio aí. Alves. Se você mandou aí, Sérgio, agora uma pergunta para nós aqui, é porque você tem o seu equipamento de informática em casa. Então você entra na Câmara dos Deputados, pegue lá. PL 4330, dê uma lida no PL 4330, aí você vai ver se o que você está dizendo é verdade. Não, e esse é repetir o mantra que eu falei no início, né? Ganha menos e tal. Na verdade, são funções, são contratações diferenciadas. Não é? Você tem uma gama enorme de funções no Brasil que ganham menos. Que são trabalho que as pessoas não querem fazer, mas existe. A terceirização, existe os trabalhadores que ganham menos? Existe, porque também... Depende da atividade, Hermínio. Você falando assim, você vai dar a impressão que é verdade o que ele está dizendo. Não. Depende da atividade. Depende da atividade. Eu acho que hoje você... todo trabalhador, nós acabamos de discutir aqui... Mas falar em salário é muito difícil. É muito difícil, porque Difícil. todo trabalhador acha que está ganhando menos. Vê agora os professores aqui no estado de São Paulo, acham que estão ganhando menos. Não é? Então, essa discussão é repetir o mantra. O mais importante... O que é mais importante para o trabalhador? É o emprego. Sim. Aí depois, a segunda coisa mais importante é nós darmos condições de trabalho dignas para o trabalhador. Que reverte num bom salário. O bom salário, além dos benefícios Sim, todos. sim. Hoje o trabalhador terceirizado Bom tem salário tem inclui os sindicato. benefícios. Então, tem o sindicato Perfeito. representativo que tem sua convenção. Uhum. A grande maioria dos trabalhadores terceirizadores tem benefício de alimentação, assistência médica, tem piso salarial, tem convênios médicos, tem uma série disso que ninguém fala. Perfeito. Eu Agora, preciso ir pro é o intervalo. representante dele, do Sindicato dos Trabalhadores,
dos trabalhadores terceirizados. E aí é que entra as pessoas mal intencionadas que ficam comparando alhos com bugalhos. Já já a gente volta sobre este e outros assuntos. Tem várias perguntas aqui. Gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, também TV Guarulhos, 11h30 da noite. Na AltV nós reapresentamos às 6 da tarde, na TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET Guarulhos. Retornaremos em instantes. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet.
Você está conosco pelo Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20, o HF, canal 3 da NET, 11h30 da noite. Ainda bem que você não me interrompeu. Tá vendo? Deputado federal Roberto Santiago, consultor Hermínio Lima, o secretário Duarte Nogueira, secretário de Transportes. Posso dizer que é só secretário de Transportes? Pode. Que eu ainda não me adaptei a esse nome. Logística, A né? logística. Empresário Nef Tales de Guarulhos. Quanto tempo demorou de Guarulhos aqui? Foram 1h40. Nossa. Rápido. Quantos 1h40. quilômetros tem de lá aqui? Acho que dão 25 quilômetros. 25 quilômetros. 25 quilômetros. Não é brincadeira. Não é tua área. Mas mobilidade urbana, Uma né? mobilidade urbana. Desafio Realmente cada vez tá maior difícil, tá da muito metrópole. Por isso que a complicado. gente tem que concluir aí a obra do Rodoanel. O governador vai entregar o Rodoanel Norte até o final de 2017. Só para você ter uma ideia do impacto que vai ser a conclusão total do Rodoanel todo, porque agora, no próximo mês, ou até o final deste mês, o governador deve entregar o final do Rodoanel Leste, a ligação Ayrton Senna até a Dutra. E nós estamos com todo o Rodoanel Norte em construção em 6 lotes, para término em final de 2017. Com a finalização, nós vamos retirar alguma coisa na ordem de 17 mil caminhões só da Marginal Tietê, dia. É o grande problema que Veja, tem hoje. veja a Guarulhos. importância da Secretário, redução de poluição, ganho Secretário, tem um ambiental. detalhe. O Rodoanel até acho que ele foi feito do lado equivocado, né? Começou o lado equivocado, porque quando se refere ao lado norte, enquanto não fizer o lado norte, a Marginal vai continuar a ser a ligação norte-sul. Todo mundo que vem do Rio de Janeiro em direção ao Rio Grande do Sul passa pela Marginal do Rio Tietê. Não tem como, não tem outro caminho, enquanto o Rodoanel não for... Então entregou primeiro o oeste. Não, qualquer oeste. Começou Né? oeste, O leste é só... em 2002. O leste foi aproveitamento de todas as vias que nós tínhamos ali, Jacupêssego e tal. Mas o que eu falo é a alça norte. Enquanto não tiver a alça norte, nós vamos continuar com a Marginal, com o Nef Tales parado na Marginal. Veja a importância, porque o Rodoanel como um todo... Teve muito problema ambientalista. Exatamente. Lá, né? Ele vai ligar as 10 principais rodovias que chegam ou saem da capital. O Rodoanel Oeste, quando foi entregue em 2002, começou com o governador Mário Covas e foi entregue pelo governador Alckmin depois da morte do Mário Covas. Ele ligou 5 dessas 10 rodovias. Ele ligou, aliás, 6, né? A antiga estrada para Campinas e Jundiaí, a Raimundo Pereira de Magalhães, depois a Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo e Regis Bittencourt. Aí o Rodoanel Sul veio, ligou a Imigrantes e Anchieta, e agora o leste, Ayrton Senna, Dutra. Vai ficar faltando a ligação do aeroporto de Guarulhos, que vai ser feito também pelo governo do estado, 3,6 quilômetros do Rodoanel Norte até o aeroporto de Guarulhos, e a ligação Fernão Dias com a Bandeirantes, novamente lá na frente, 177 quilômetros. Então, houve problemas de natureza. Sim, vai ter um acesso de 3,6 quilômetros também para o aeroporto de Guarulhos, que vai ajudar muito inclusive, porque hoje a desafogar o trânsito. E, se Deus quiser, com as obras da linha 17, né, dia 17 não, 17 que vai para o aeroporto, né? Do metrô? Da CPTM. CPTM. Que vai ali para Guarulhos. Você vai ter a interligação a aeroporto de Guarulhos, cidade, de maneira metroferroviária e também a ligação rodoviária, que vai ser ótimo para a questão da mobilidade urbana. Isso que você viu, que ele disse realmente, é uma grande obra do governo do Estado, porque realmente o fluxo que nós temos do Rio de Janeiro na Dutra de caminhões é uma coisa absurda. E quando ela encontra aqui com a Marginal, ela tem um gargalo que ela se afunila de uma tal maneira, quem vem de lá sabe isso que eu estou falando. Então ela para tudo lá para trás. 5, 6 quilômetros São 10 faixas que viram 5. Só isso. Não, são 10 faixas que viram 2. Não, viram 5, né? Na verdade. Para você chegar a essas 5, você passa por 2 só. Vai desafogar e vai dar com certeza vai ser muito bom, principalmente para a cidade, porque a cidade também ela para com isso.
Porque mesmo a cidade de Guarulhos ela é uma grande metrópole. Então, ela tem, algumas vezes você tem que cruzar, pegar um pedaço da Dutra para isso, e você perde, por incrível que pareça, para circular dentro da cidade, você perde até 15, 20, 30 minutos na Dutra para poder circular dentro da cidade. Então, isso vai realmente desafogar, e isso já está acontecendo aqui no Oeste, onde foi feito, melhorou muito, né? Duarte Nogueira, monotrilho não é a tua jurisdição, posso dizer isso ou não? Não é a tua responsabilidade. A área de metrô e trem e transportes da MTU é da Secretaria de Transportes Metropolitano. Até sugiro que o próprio programa também convide o secretário Clodoaldo Pelicione, que está à frente da pasta de transportes metropolitanos, até para poder falar um pouco dos investimentos que estão sendo feitos na área metroferroviária aqui em São Paulo. Eu tenho alguns números. Sim, né? É porque a Geni da Moca pergunta por que a linha 17 do monotrilho é conhecida como linha ferrugem. Mas isso que não é da tua responsabilidade. A linha 17 do monotrilho, ela liga a estação Jabaquara, que é a ponta sul da linha 1, azul, com a estação Morumbi, da linha amarela, a linha 4. Tem 14 estações na linha 17 do monotrilho. Ela está em andamento, houve algum problema com as empresas ou a empresa contratada, mas a Secretaria de Transporte Metropolitano já está tomando as providências para retomar a atividade do investimento da linha 17, até porque São Paulo tem hoje 7 linhas de metrô e trem sendo construídas simultaneamente, 60 estações para serem entregues. E nós precisamos muito do metrô e do trem, porque diariamente são transportados quase 8 milhões de passageiros nos 330 quilômetros da CPTM e do metrô. E, portanto, cada vez mais numa cidade com milhões de habitantes, circundada pela região metropolitana com mais milhões de habitantes, onde vive aí quase 40% da população do estado de São Paulo, que são 43 milhões de paulistas, você tem que ter um sistema de transporte cada vez mais eficiente. A mãe, né, falo muito com as mulheres, são as que mais reclamam de ficar muito tempo no transporte, ou no ônibus, ou no trem, ou no metrô, para poder ir trabalhar, para poder tocar a sua vida, porque ela queria ter mais tempo com os seus filhos e os seus familiares. Então, esse é um investimento que o governador Alckmin, o governo do Estado, tem se dedicado muito na questão da mobilidade urbana para melhorar a capacidade das pessoas se movimentarem dentro do seu local de trabalho e vice-versa para casa, da maneira mais digna, mais justa e mais rápida e eficiente possível. Secretário, como é que o senhor vê as ciclovias? Ajuda? Eu acho que elas ajudam, né? Eu acho que sempre o bom planejamento... O senhor é muito gentil. Não, eu vou chegar lá. O bom planejamento é sempre aquilo que antecede alguma coisa que dá certo. Eu só faço uma crítica. As ciclovias que estão sendo feitas na capital não têm planejamento. Então, elas estão fadadas, em grande parte delas, em não darem certo. Simplesmente porque quer se implantar a ciclovia a qualquer custo. Com todo respeito, mas aqui na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, ela vai até Osasco. Então, tem uma ciclovia. Mas Osasco não tem ciclovia. Então, termina... Planejamento, né? Planejamento e execução. A ciclovia termina em Osasco. Mas é tudo novidade, é tudo novo. Olha, estamos até debatendo ciclovia aqui, é coisa muito interessante. Mas veja bem, pintar faixas não é ciclovia. Porque você vê aqui, por exemplo, na Paulista, onde fizeram, você vê que a ciclovia é pintada onde era calçada anteriormente. E tem vários postes que levam, inclusive... a segurança do ciclista a cometer um acidente. Então, isso não é ciclovia. Mas na Paulista está sendo construída a ciclovia. Não, está sim, mas veja bem. Em outros lugares, como no centro de São Paulo, você vê que ela cruza canteiros onde tem postes de iluminação, postes de sinalização, buracos. Aproveitaram, inclusive, locais da calçada onde desce, construído para deficientes, para poder sair de um lado para outro. Então, isso não é planejamento. Isso daí pode se dar outro nome, aqui eu não vou colocar, mas é o começo. Mas não é. Mas é o início. Eu adorei, pelo menos dá para você andar um café nessas ciclovias. Marcelo Valzi retorna de Londres e disse exatamente o que nós já comentamos, que ele não se refere a transporte de pessoas,
se refere a transporte de pessoas, não transporte de carga. Marcelo Valzio, que já foi abordado aqui, meu caro Marcelo, que nos acompanha em Londres. Quem mais? Duarte Nogueira, por que após a privatização da malha ferroviária paulista durante o governo federal Fernando Henrique, estadual Mário Covas, os trens de passageiros de médio e longo percurso foram extintos? É o Jaime do Jardim Bonfilioli. Já pegou a malha extinta. Bom, Jaime, né? Jaime. Só para a gente fazer um breve resumo. O Brasil, na década de 50, 1950, portanto, no século passado, chegou a ter 38 mil quilômetros de ferrovias. Hoje nós temos 33 mil, dos quais alguma coisa como 23 mil operacionais. Hoje eu vi no jornal, o governo federal está pretendendo fazer a extensão da concessão das ferrovias, até porque a outorga é federal. É ele que tem o comando em cima do ramal ferroviário nacional. São Paulo tem 5.100 quilômetros de ferrovias e nós estamos trabalhando para poder fazer a integração trem de passageiros saindo da capital em direção a 4 eixos, né? Jundiaí, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e para o litoral. O projeto está em andamento, nós estamos já com o contrato, inclusive, do Ferro Anel Norte, feito com a EDP, do Ministério dos Transportes, assinamos em abril, já fizemos a primeira medição, estamos licenciando e executando o projeto de licenciamento ambiental e de execução da obra do traçado do Ferroanel ao lado do Rodoanel Norte, para você economizar, não gastar dinheiro 2 vezes. Quando for licitado a obra do Ferroanel, já está prontinho o local aonde ele vai passar, ligando a estação de Manuel Feio até Perus, aqui para evitar que trem de carga fique passando na Estação da Luz, outras estações aqui da capital, no período da madrugada, quando, na verdade, deveria se priorizar os trens de transporte de passageiro. Então, nós estamos fazendo um esforço grande. A concessão foi dada nos anos 95 e 96, sim, no governo do presidente Fernando Henrique, até porque o Estado estava praticamente insolvente do ponto de vista de capacidade de investimento, e de lá para cá, muitos investimentos foram feitos, mas não foram suficientes para a gente poder incorporar mais rapidez, mais eficiência, tanto para o transporte de carga, quanto para o transporte de passageiro. Mas eu acho que esse é um trabalho que nós estamos fazendo de uma maneira bastante intensa e que espero que a gente possa atingir os resultados dentro desse bom planejamento que está sendo construído. A informação que eu tenho, o corte de investimentos afeta a obra do metrô para Guarulhos. Afeta? Quer que eu leia tudo aqui? Não é possível? Não, realmente afeta. Guarulhos já é um problema há muitos anos. Porque não é a área do Duarte não, mas Nogueira, eu posso responder. Guarulhos, o problema com o metrô já é antigo. Desde a época que nós administramos a cidade de Guarulhos, e eu fui secretário de transportes na cidade. Nós tínhamos um projeto, inclusive, que era muito interessante, que era trazer o aeroporto, trazer o metrô através ali do terminal de Tucuruvi. Subterrâneo, para quem conhece talvez ali, que sairia na Praça do Avião, na Vila Galvão, e seguiria o trajeto, aonde hoje, inclusive, foi inaugurado, está sendo inaugurada uma linha de ônibus, que pega a antiga linha do trem, que era, até deu a música Trem das 11, né, que sai de Jaçanã, passava a Vila Galvão, e que sai até o SECAP, que hoje é o aeroporto. Esse seria interessante, porque quando secretário nós fizemos estudos, junto com o governo do Estado, inclusive com o saudoso Mário Covas, que seria muito interessante e um metrô barato, e que cortaria realmente a cidade ao meio. Ela não veria piras marginais como está sendo planejado agora. Nós teríamos 4 estações em Guarulhos e uma estação no aeroporto, que mais tarde ligaria o aeroporto, saindo ali pelo Itaquera, e ligava onde... Então, ele faria esse círculo, atenderia toda a cidade, a Grande São Paulo, Itaquera, Guarulhos diretamente com isso, por dentro, não por fora, porque nós teríamos que atender com linhas alimentadoras para poder pegar o metrô. Então, teríamos que mudar... Estou falando em termos de Guarulhos. Teríamos que mudar todo o planejamento urbano, de transporte urbano, para alimentar o metrô, que é o mais correto. Infelizmente, isso não aconteceu. Hoje nós vemos aí uma queda de braço junto ao governo do Estado e ao governo municipal, né, que
Existe aí paixões políticas que não deixa acontecer. Então eu vejo aí, e agora nós atingimos uma crise, eu vejo isso com naturalidade, mas vejo mais como uma queda de braço política, não pelo governo do Estado, mas sim pelo governo atual que hoje está na cidade de Guarulhos. Essa pergunta tanto para o Hermínio quanto para o deputado Roberto Santiago. Hoje já se fala em quarteirização. Terceirizada contratando terceirizada. Quem é a pessoa? Carlos do Tatuapé. Carlos do Tatuapé. O que é uma empresa quarteirizada? Porque também tem aí um dogma onde as pessoas... não está. Onde as pessoas escutam falar e acabam achando que isso é um bicho de 7 cabeças, né? A quarteirizada, por exemplo, o Banco Itaú, ele acaba se utilizando um pouco disso. Ele tem vários contratos de prestação de serviço. Então ele tem o contrato de limpeza, de portaria, de segurança, contrato de obra, contrato de compra de suprimentos, enfim. Então ele tem vários contratos onde ele terceiriza também as atividades do banco. O que ele faz? Ele contrata uma empresa para gerenciar todos esses contratos. Ele não cria um núcleo ou uma diretoria do próprio banco ou da própria empresa para poder tocar esses contratos. Eles contratam uma empresa, essa empresa já tem todo um processo de gestão, ela vai lá e controla esses contratos. Isso é que é a quarteirização. A quarteirização não é ninguém que vai trabalhar para o A, B e C e até o quarto, não é nada disso. Isso são contratos de gestão. Isso, dentro da empresa, tem um nome hoje, muito bonito, chama-se Facility. As grandes empresas hoje têm um departamento chamado Facility que faz exatamente isso. Quer dizer, administra vários contratos que as empresas têm. Nós estamos falando em especialização. Portanto, quando a empresa terceiriza, ela terceiriza várias áreas para especialistas. E ela precisa de alguém para administrar essas especializações. Então, o que se confunde muito com quarteirização é que mais um intermediário. Não existe. A quarteirização é uma evolução que existe no mundo todo, tá? Que é uma preocupação da empresa para que ela foque cada vez mais no seu produto. Está chegando várias perguntas. O Duarte Nogueira, deixa eu ler o nome todo aqui, eu me atrapalho, que era mais fácil quando era secretário de Transporte do Estado de São Paulo. Agora é secretário de Logística e Transporte, mas muito se fala aqui em monotrilho e outros, que não é a área da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo, não é a área dele. Então ele não tem informações, ele não tem números, até como é gentil, acaba respondendo, mas ele não tem números e detalhes sobre essas perguntas que chegam aqui. Mas tem uma respondeu todas aqui. Sim. Bem, hein? Não, Tá preparado. É que não é específico, então as pessoas confundem e começam como o Rio Tietê. Né? Não é a área dele, ele gentilmente respondeu, mas aí a gente não chega a lugar nenhum. Respondeu bem. Não. Obrigado. Mas, viu, Zé Copé, eu gostaria depois de fazer uma pergunta para o secretário também. Deixa eu só registrar aqui. Vou deixar para você. Manda pelo chat da Altílio. Manda pelo WhatsApp. Pode ser o WhatsApp. Desculpa a brincadeira. Mas, deputado Nogueira, quantos assessores um deputado federal tem hoje? Quero saber sua opinião sobre essa quantidade, sobre parlamentares que usam pessoas para fins pessoais, Vilmar Rego, Higienópolis. Bom, Vilmar, eu estou licenciado da Câmara desde o início desse ano. E no meu período até o final do ano passado, cada deputado federal poderia contratar 25 assessores. Até 25. Eu mesmo, se você olhar nos meus arquivos da Câmara, utilizava metade disso. Nunca preenchi o quadro desses 25. Até porque os que eu tinha já eram suficientes para o exercício do meu mandato. Agora, cada parlamentar, por decisão do seu eleitor, tem autonomia para escolher a forma como ele quer exercer o seu mandato e quais as pessoas que ele vai se acercar para exercer o seu mandato. Então, essa é a resposta quanto à sua indagação. Na verdade, tem um debate hoje nas rádios em São Paulo, em especial não sei se foi a CBN ou a Bandeirantes, que um deputado do Acre, que é um estado pequeno, tem até 110 funcionários ou assessores que ele pode... Não, o estadual, né? Assembleia Legislativa. Os deputados federais todos, no máximo 25 pessoas. Aí cada deputado age, como disse o deputado Nogueira. Agora, no Acre, a Assembleia Legislativa pode contratar até 100 ou 110. Então, essa é a cilema que está sendo colocada aí. E a resposta é que é um abuso, lógico que é um abuso.
não é? Quando você tem um secretário parlamentar, o secretário parlamentar é para trabalhar no mandato, porque você está em Brasília, você tem que ter a sua assessoria em Brasília, mas você também tem aqui embaixo, nas bases, não é? As pessoas atendendo o prefeito, atendendo vereadores, né? Acompanhando os recursos que você manda de emenda parlamentar, acompanhando os projetos, enfim. Isso, o que menos tem hoje, inclusive, Nogueira, o que menos tem é o deputado federal. Né? Se pegar em qualquer Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, vocês vão ver que esse número precisava ser regrado mesmo. Eu acho que em determinadas situações tem um certo abuso. Neftalhes, tem uma pergunta, aproveita. Vou aproveitar. Não, porque, veja bem, eu também sou da região de Ribeirão Preto, onde o meu querido amigo, deputado e secretário de Transportes, não seria interessante e muito mais barato para o governo do Estado reativar aquelas linhas da Alta Mogiana, secretário? Porque ali eu vivi toda a vida, desde criança, meus pais vieram do interior e nós tínhamos várias linhas ali que alimentavam, inclusive, o interior do estado de São Paulo, a Alta Mogiana, no caso, Ribeirão Preto. Bom, eu sou favorável à retomada do transporte sob trilhos, tanto de cargas, sobretudo também de passageiros, mas, repito, a outorga, ela é federal. Quem tem hoje o mando sobre essa malha ferroviária é o governo federal. Então, é uma discussão que nós fazemos em conjunto. O governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Logística e Transportes, está desenvolvendo o Plano Diretor de Logística e Transportes para 2030. Nós estamos pensando no Estado daqui a 15 anos. E com esse extravasamento, né, esse estrangulamento, na verdade, dos nossos eixos rodoviários por excesso de veículos, nós chegamos aqui em rodovias aqui na capital, como é o caso da Bandeirantes, da Anhanguera, com 5 faixas, com 6 faixas, não tem mais como você alargar as nossas estradas. Nós já estamos fazendo a terceira faixa da Bandeirantes e da Anhanguera lá em Limeira. Castelo Branco. Na Castelo. Então veja que nós precisamos integrar outros modais, sobretudo o ferroviário, para a gente poder diminuir essa pressão em cima das nossas rodovias. Então o governo do Estado está trabalhando nessa questão, já tem tido avanços positivos. São Paulo, das 20 melhores rodovias do Brasil, segundo a Confederação Nacional de Transportes, que todo final do ano faz uma pesquisa nacional, analisando dezenas de milhares de quilômetros em todos os estados brasileiros, apontou que as 20 melhores rodovias, das 20 melhores do Brasil, 19 estão em São Paulo. 18 são rodovias estaduais. Apenas a 19ª é a Dutra, que é concedida rodovia federal. Então você veja que o esforço rodoviário São Paulo tem. A pesquisa aponta que mais de 80% das rodovias estaduais de São Paulo são ótimas ou boas. Né? O outro percentual é regular e 4% apenas é ruim ou péssimo. Então nós temos hoje uma malha rodoviária muito boa, mas como eu disse aqui no programa, nós movimentamos 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de cargas das mais diferentes naturezas durante o ano todo no Estado, nas nossas 645 cidades, além daquilo que entra ou sai do nosso Estado. Então nós temos que ter um sistema logístico cada vez mais eficiente, integrando esses modais. E o plano diretor passa por integrar a ferrovia com carga, com passageiro, até porque essa é uma meta aí por nós estabelecida pelo nosso governador Alckmin. Um registro apenas da Maria das Neves de Santo Amaro, ela se refere a Rio Santos, rodovia federal, é federal, né, Maria das Neves? Mas ela reclama que os pedágios estão altíssimos, nem sempre corresponde à expectativa. Não, sim. Mas ela se refere, é o que eu estou dizendo, se refere a Rio Santos, né, que é uma rodovia federal, não tem pedágio, diz que tem mato por todo lado, Maria das Neves de Santo Amaro. Okay? Ali é um problema ambiental de todos os lados. Eu não sei se ela está se referindo a Rio Santos, é a ASP 055, né, que é determinados trechos. Manuel Hipólito do Rego, é uma rodovia que... Ela se sobrepõe, não é? Exatamente, ela se sobrepõe com a 101, que é uma rodovia federal, mas o único trecho, de fato, federal é a Ubatuba, Rio de Janeiro, que é a 101. O resto é a 55, que não tem pedágio, não há pedágio, e que o governo do Estado, inclusive, vai fazer um investimento desde ali da ligação com a Cônego Domênico Rangoni, que é a antiga Piaçaguera, em direção a Bertioga, em direção a São Sebastião, até Ubatuba. E nós estamos fazendo agora o licenciamento ambiental
E esse investimento vai fazer trechos de duplicação, terceiras faixas, melhoria do viário, aumento da capacidade, para a gente poder melhorar ainda mais a 0,55, que é a Rio Santos. E ali Nós não temos tempo para mais nada. Saindo ali do Guarujá, né? Você tem vista boa, porque eu com óculos não enxergo. Deputado, secretário Duarte Nogueira, bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Espero que encontre outras vagas na agenda para poder estar conosco. Virei aqui. Com muito prazer, viu? Muito prazer. Roberto Santiago, bom vê-lo aqui. Lamento porque o Congresso perde com a tua ausência lá. Muito obrigado. Lamento. Tá? Muito obrigado. Espero que retorne breve. Vai dar certo. Que bom. Um abraço. Hermínio Lima Neto, grato por ter vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado. Rapidamente, nós só precisamos resolver aquele problema de parte, né, da terceirização, que eu acho que vai virar novamente uma discussão de atividade de fim e atividade de meio. Acho que o Congresso pode... E também que o PSDB nos ajude a resolver o problema da emenda que tirou o Estado, não é? da terceirização. Tá. Nef Tales. De novo, 1h30 até Guarulhos. Obrigado por ter enfrentado 3 horas de trânsito. Não tem problema. É um prazer estar aqui com você. Bom tê-lo aqui. Estar aqui com você no programa Gente que Fala, inclusive com grandes personalidades na mesa. É uma grande satisfação. E quando for, estarei aqui, com Será certeza. Muito bom. For convidado, estarei convidado. Um registro hoje, 2h, altv.com.br, programa Salutes, com João Carlos Baldan, falando hoje sobre a nutracêutica, ciência da nutrição, 2h. Gente que Fala tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.